Ele me amava porque eu tinha uma certa aparência e agia de uma certa maneira. Mas como eu quero me sentir? Quem eu quero ser? Como eu quero ser tratada nesse relacionamento? Em vez disso, o que fazemos é perguntar: o que eu preciso fazer para que você me ame? E isso é exaustivo, é tão exaustivo. Toda mulher com quem eu converso diz: eu não estou bem. Então, uma das maneiras que começamos a voltar para nós mesmas é... Aos 9 anos, as meninas falavam com confiança, convicção e paixão. Aos 11 anos, surgiu a hesitação. Aos 13, muitas já duvidavam do que falavam, filtravam suas verdades e priorizavam os outros às próprias necessidades. Isso também é conhecido como o silenciamento da voz feminina. Será que silenciar a voz de uma menina na juventude nos torna incapazes de impor limites, ignorar alertas, não saber nos defender e vulneráveis a narcisistas e manipuladores no futuro? Carol Gilligan está com cerca de 80 anos e é uma psicóloga feminista. E lá nos anos 80, o que ela queria fazer era estudar as diferenças entre meninos e meninas. Então, aos 9 anos, ela reunia um grupo de meninos e um grupo de meninas e perguntava: o que vocês querem comer? Ambos diziam o que queriam comer. O menino falava que queria isso e a menina aquilo. Aos 11 anos, ela fazia a mesma pergunta. O menino ainda respondia imediatamente: eu quero isso. E a menina talvez hesitasse por um momento, mas depois ela diria o que queria. Aos 13 anos, o menino ainda diz exatamente o que quer. E a menina diz: não sei, o que você vai pedir? E então o que Carol começou a perceber é que à medida que a menina entra na puberdade, existe uma mensagem cultural que ela começa a absorver. E é isso. A mensagem é que você só tem valor se for abnegada. Se você se comportar e fizer o que todos ao seu redor querem, então você será amada. E essa mensagem fica com a gente. Essa foi a mensagem que recebi quando era adolescente. É assim que você deve agir. E então as pessoas ao seu redor vão te amar. Então passamos a vida inteira tentando ser dignas, agradando todo mundo. E esse é um fardo incrível que não só está nos deixando doentes, mas também está causando transtornos de humor. Isso está fazendo com que nos conectemos com os parceiros errados. Está nos fazendo viver em um lugar de caos. E eu quero mostrar para você, quero ter um visual bem claro para te mostrar como isso é. Certo. Então, vamos fazer isso. Ok, então vamos lá. Eu vou usar isso como um saco de fardos. Quero que as mulheres entendam isso, pois muitas de nós carregamos esse peso sem perceber que fomos nós mesmas que o colocamos lá. Então, qual é a primeira coisa que as mulheres sempre tentam fazer para serem amadas? Ficar bonita. Ficar linda. Então, quantas horas, na verdade, aposto que existe uma estatística por aí sobre quanto tempo realmente passamos olhando no espelho e pensando: meu Deus, eu preciso mudar algo em mim. Essa questão é importante, pois ao nos olharmos no espelho, raramente dizemos coisas boas para nós mesmas, sempre achando que não está bom o suficiente. Então, temos tantas questões em torno da beleza. Se você é bonita, você é digna. Então, e a questão de ter filhos? Você é mulher, deveria ter um bebê. Só assim seria digna para a sociedade. Aí você está realizada, é. Você só é realizada se tiver um filho. Há essa expectativa de ser bonita e também de ter filhos. Tá bom, então, você tem que ser forte. Tipo, não seja, a gente não quer que você seja muito emotiva, porque se você for muito emotiva, a gente não sabe o que fazer com você. Então, só seja, não cause muito alvoroço. Então, existe essa expectativa que eu chamo de teflon. É como se a gente colocasse esse teflon, tipo, tá tudo bem, tá tudo bem. Para mim, ser forte é se levantar e dizer: não estou sofrendo, não se preocupe, não quero que pense que há algo errado comigo. Quantas de nós fazem isso? E aí, se você se casar, sabe, certifique-se de ser a dona de casa feliz. Você vê como isso começa a se acumular. Então, de repente, eu tenho que ser não só bonita, forte, ter filhos, mas também preciso ser boa na cozinha. Caso contrário, eu não sou uma boa esposa. Então, temos a expectativa do que deveríamos estar fazendo na cozinha. Eu só vou colocar isso aí também. Ok? Então, se um filho não fosse suficiente, vamos garantir que tenhamos mais alguns, porque aí talvez você seja amada, talvez você seja digna se tivermos um pouco mais. E, aliás, certifique-se de não engordar. Não fique gorda. Então, você tem que ir para a academia porque você não é digna se não for tamanho 36 ou 38.
Atualmente, na nossa cultura, tudo se resume ao treino de força para mulheres. Existe a expectativa de que é preciso levantar peso para ser considerada digna. Aí ainda acrescentam, mas certifique-se de que você está com um certo peso. Quantas mulheres sobem na balança assim como se olham no espelho? Elas sobem na balança todos os dias e julgam seu valor com base no número que aparece ali. Eu costumava usar a balança como as pessoas checam a previsão do tempo, tipo, está frio? Como devo me vestir? Eu me pesava toda manhã para decidir como me sentir sobre mim mesma. Se eu tivesse perdido meio quilo, eu me sentia ótima. Então eu pensava, estou ótima. Certo? Se eu engordasse meio quilo, pensaria, você é uma porca, Lisa. Mas isso é cultural. Tipo, quando a cultura quer que você seja de um certo jeito, te ensinou que se você tem um certo número na balança, você é amável, você é digna. E é isso que eu realmente quero destacar. Todas essas coisas, nós simplesmente absorvemos completamente. Nós nem sequer escolhemos essas coisas. Essas coisas nos foram ditas desde muito cedo, que você será amada se tiver essas qualidades. E agora, no mundo moderno, é melhor você fazer tudo isso e ainda trabalhar. Certifique-se de que está trabalhando. Como mulher, agora que lutamos por direitos, você precisa trabalhar e empreender. Você precisa ter filhos, estar no tamanho certo, ir para casa, cozinhar e ser uma mulher de negócios incrível. Tem que fazer tudo isso. E eu sempre, minha personagem favorita é Rosie, a rebitadeira. Porque um dia, quando eu não conseguia mais fazer isso, lembro de chegar em casa e olhar, eu tinha a Rosie, a rebitadeira, na minha cozinha. E eu lembro de olhar para ela e pensar, não, eu não consigo fazer tudo. Isso é cansativo demais, de verdade. E eu, sabe, para quem está assistindo isso no YouTube, coloca nos comentários quantos de nós já disseram, isso é exaustivo. Eu não consigo fazer tudo. Mas esse era o modelo de saúde, bem-estar e felicidade para as mulheres por décadas. Isso, nós conseguimos. E então, certifique-se de ainda fazer isso, enquanto continua sendo sexy. Tipo, a gente não gosta que nossas mulheres não sejam sexy. Então você tem que fazer tudo isso para ser amada, para se sentir digna, para ser uma mulher neste planeta. E isso é tão exaustivo. E ainda temos que fazer tudo isso estando bonitas. E o que eu realmente queria trazer neste livro é que percebi em um estudo, na pesquisa de uma mulher lá nos anos 80, que eu tinha passado tanto da minha vida presa a isso, carregando esse peso e andando pelo mundo pensando, você me ama agora, você me ama agora, eu sou digna agora, eu sou suficiente agora. Porque esse é o padrão e as regras que a cultura estabeleceu para nós. E isso é exaustivo, é tão exaustivo. Eu não sei se você se sente assim, mas toda mulher com quem eu converso diz, eu não estou bem. E eu não estou bem porque estou tentando alcançar um padrão que foi estabelecido para mim por uma cultura que disse, é assim que você consegue amor. Uau, meu Deus. Ok, vamos, podemos tirar a mala, por favor. Então, aquela bagagem pesada que todas nós mulheres carregamos. Agora me leve ao próximo passo. Ao que isso leva, então? Como isso impacta negativamente nossa vida? Do ponto de vista dos relacionamentos, dos limites, da confiança, sabe aquilo que muitas de nós mulheres realmente buscamos? Como isso nos impede de avançar? Tudo bem, pessoal, já voltamos com a doutora Mindy Pelz. Mas rapidinho, se você cansou de se diminuir, se cansou de ser mandada pelos outros e está pronta para construir uma confiança inabalável em todas as áreas da sua vida, então aperte o botão de inscrever-se agora mesmo. Porque todo episódio do Women of Impact está aqui para te ajudar a construir confiança, reconhecer seu valor, estabelecer limites firmes e garantir que você nunca mais perca sua voz ou poder. Então, aperte o botão de inscrever-se. Agora, de volta ao episódio. O que muitas mulheres buscam, como isso nos impede de avançar? Eu chamo isso de viver de fora para dentro, quando você passa o dia procurando amor e reconhecimento fora de você. E isso causa várias coisas. Primeiro, faz com que a gente se machuque. Então vamos falar sobre fazer dieta. Quantas de nós, você e eu, estávamos falando sobre isso agora, subimos na balança e decidimos se somos dignas de amor com base naquele número na balança? Eu encontrei uma amiga minha que fez várias cirurgias plásticas, ela tem a minha idade e eu perguntei, por quê? Por que tanto assim? E ela disse, bem, você sabe, quando você chega e encontra alguém, eles sempre dizem, meu Deus, você está ótima. Perguntei a ela, por que isso é importante? E ela disse, eu não sei, tipo, é bom ouvir isso. E eu concordo, realmente é bom.
Mas quando eu analisei, percebi que era porque ela se sentia valorizada quando recebia aquela atenção e aquele elogio de outra pessoa. Minha resposta para ela foi: que tal se valorizar por si mesma? E se o sentimento vier de dentro de sou digna, sou boa o suficiente, como ensinamos as mulheres a fazerem isso? Sabe, teve todo um clube chamado Nós Não Ligamos que surgiu no último verão. E as mulheres diziam: eu não ligo, eu não ligo. E eu comecei a observar isso e vi mulheres se libertando da busca por validação externa. Acredito que buscar validação externa é uma grande armadilha para muitas de nós em várias áreas da vida. Então, tem algo que você fala no seu livro que eu sou obcecada e que eu acho que qualquer pessoa pode usar agora mesmo se estiver com dificuldades de autoestima, confiança ou amor próprio. E você chama isso de maneiras de abraçar o estado neuroquímico de liberdade. Eu fiz, também conhecido como 8 maneiras de recuperar sua voz. Sim. Então, o número 1 são pequenos atos de rebeldia. Sim. Eu era uma atleta e amava todo tipo de esporte. E eu fui surfar em Malibu e remei mar adentro. E o pai de uma amiga minha estava me ensinando, e um garoto de quem eu gostava estava na água. E ele se virou para mim e disse: Mindy, meninas não surfam. Isso foi nos anos 70 e eu pensei: eu não pertenço aqui. Remei de volta à praia e nunca mais surfei. Aos 55 anos, uma amiga me convidou para surfar novamente. E eu fiquei tipo, eu estava com tanta ansiedade. 40 anos atrás. E ainda tenho essa mensagem na minha cabeça. Não, eu não posso surfar. Minha amiga de 52 anos disse: sim, mulheres surfam, devíamos surfar. Então foi um pequeno ato de rebeldia voltar e pensar: o que foi tirado de mim que eu quero recuperar? Uau, eu amo isso demais. Esse pequeno ato de rebeldia pode levar alguém a retomar algo que queria fazer antes dos 13 anos, antes daquela voz aparecer ou perder sua própria voz. Sim. E isso é como reacender aquela versão mais jovem de você mesma. Isso mesmo. Pegue de volta, retome. Certo? Então vamos passar para o número 2. Temos o número 2, momento de paz sozinha. Ok, então em toda a pesquisa que eu fiz, temos mais de 450 estudos revisados por pares neste livro que eu realmente... Meu Deus do céu. Eu tenho muito orgulho disso. Tipo, está cheio de pesquisas. Somos muito intuitivas. Até poderíamos dizer que somos psíquicas. Ouvi várias mulheres dizendo: tenho essas premonições estranhas. Ouço muitas mulheres dizendo: tenho um pressentimento de que algo não está certo, de que talvez eu não devesse fazer algo. E isso também é intencional. À medida que começamos a envelhecer, acho que ficamos cada vez mais sintonizadas com onde pertencemos e onde não pertencemos, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então, a solidão, quando nos afastamos de um ambiente, nos permite nos conhecer melhor e voltar a acessar essa intuição. Mesmo cercadas de pessoas, seguimos tentando entender se alguém está chateado ou o que pensa, ou seja, permanecemos focadas no exterior. Mas quando você volta para momentos consigo mesma e fica sozinha, não há nada para se comparar além dos seus próprios pensamentos. O exemplo e a história que vou usar são após os incêndios. Eu estava tão sobrecarregada tentando me apresentar para o mundo que tive uma ansiedade enorme. Eu não estava dormindo. Minha vida parecia que tinha sido completamente transformada em algo desconhecido. Esses são os incêndios de Los Angeles. Você morava em Palisades e precisou evacuar 3 vezes, então ficou comigo. Então, basicamente, fui expulsa da cidade onde queria morar. Então, de repente, eu estava muito desorientada. E todo mundo ficava me perguntando: o que você quer? O que você quer? Para onde você vai? E eu ficava tipo, eu não tinha nada. Eu realmente recomendo que toda mulher faça isso. E eu vou falar sobre diferentes maneiras de fazer isso. Eu encontrei um Airbnb em Santa Cruz, eu escrevi esse livro e tive um encontro comigo mesma. Eu passei a me conhecer. Eu pude sentir como é estar sozinha por tanto tempo, dia após dia após dia. E então, quando alguém entrava no meu espaço, eu sabia imediatamente: isso me faz bem, isso não me faz bem. Então, eu tive que me afastar do ambiente porque o meu sistema nervoso estava tão esgotado. Uma forma de voltarmos para nós mesmas é nos afastar de ambientes com outras pessoas.
Há perguntas específicas que você pode se fazer durante esse belo trabalho interior para ajudar a guiar os desejos do seu coração? Então, quando você entra em solidão, começa a ouvir as vozes na sua cabeça. E eu só quero ressaltar que talvez você não goste disso no começo. Meus filhos já eram adultos, mas meu marido perguntou: "O que você está fazendo?" Porque vocês estão casados há anos. Sim, há 30 anos. Então eu tive que ficar em isolamento para ouvir só a minha voz, não a dele. Primeiro pensei: "Deus, estou decepcionando ele. Ele está tão chateado." E então eu tive que criar uma nova voz. E isso é o que eu quero que o seu público saiba. Eu percebi que a minha dor naquele momento vinha porque eu achava que ele estava infeliz. Eu pensei: eu desagradei ele. Já trabalhei o bastante em mim para saber que isso é uma ferida paterna. Eu sempre quis que meu pai tivesse orgulho de mim. E aí eu só transferi isso para o meu marido. E então, quando a dor apareceu, isso é realmente importante. Eu me perguntava várias vezes todos os dias: o que eu quero, quando eu quero comer, como eu quero me vestir, qual peso eu quero ter, quanto eu quero trabalhar. Eu realmente gosto do jeito que eu me visto? Alguém me fez me vestir assim? Eu literalmente me perguntava o que eu quero, provavelmente umas 100 vezes por dia. O que mais me chocou foi que nos primeiros 30 dias em que me perguntava isso, eu pensava: não sei o que quero. Eu não sei o que eu quero. E eu percebi que é porque ninguém nunca me perguntou: Mindy, o que você quer? Eles falavam: Mindy, você deveria agir e se comportar assim, deveria fazer isso. Então eu fui uma boa guardiã da cultura que me dizia: você será amada se fizer essas coisas. Então, o relacionamento. Como eu quero me sentir em um relacionamento? Quem eu quero ser nesse relacionamento? Como eu quero ser tratada nesse relacionamento? Em vez disso, perguntamos: o que preciso fazer para você me amar? Não quero ignorar que nos sentimos bem ao fazer os outros felizes. Isso mesmo. Só pensando no caso do seu marido, certo? Sim. Você se sente bem quando está servindo a ele, mas isso acaba sendo prejudicial para quem nós somos, para nossa autoestima, nosso próprio valor e até nossa capacidade de saber o que queremos, nossa própria confiança. Sim. Então, essa ideia de que você liga seus próprios sentimentos ao resultado de como outra pessoa se sente, é isso que você está reprogramando agora. Esse é o momento de paz. É muito diferente dar algo a alguém quando seu balde está cheio. Quando você se preenche primeiro e depois vai dar por amor, estando já cheia de amor por si mesma, isso é um amor mais verdadeiro. Então, com meu marido, sabe, tivemos que ter conversas do tipo: quando você está com raiva, isso é realmente fisicamente desconfortável para mim. E através de uma série de conversas ele disse: minha raiva não é sua responsabilidade. E o que percebi é que estávamos casados há 25 anos e eu tinha assumido a saúde emocional dele como minha responsabilidade. Certo? Então, quando ele me disse isso, eu pensei: meu Deus, eu não estava realmente no casamento. Quem eu realmente era nem estava nessa relação, porque a relação foi construída para fazê-lo feliz. Mas onde Mindy estava nisso? Eu me deixei fora da equação do relacionamento. Esse é um relacionamento que vai dar certo? Não. Depois desses 4 meses, voltei para o casamento e comecei a me posicionar pelo que era certo para mim. O casamento está melhor do que nunca agora. Porque agora você é realmente uma parceira igual. É, isso mesmo, isso mesmo. A seguir. Talvez eu seja demais. Ou eu sou gorda, eu não quero ser gorda. Eu não sou amável, eu não quero não ser amável. Eu nunca sou escolhida. Ninguém nunca me escolhe. Agora vamos para o número 3. 8 formas de recuperar sua voz. O terceiro é fazer sessões de movimento divertidas e libertadoras. Lá vem outro tem que. E é como se tivéssemos que ir à academia todos os dias, levantando peso. O que eu tenho dito agora é que levantar peso entrou no Zeitgeist, especialmente quando se fala em envelhecimento. Mulheres precisam levantar peso. Ok, vamos falar sobre isso por um momento. Uma mulher vai para a academia, ela odeia levantar peso. Eu estou indo porque acho que me disseram que preciso ir para a academia. Eu preciso levantar peso. Eu preciso ter um certo tamanho. De novo, é de fora para dentro. Você faz isso, mas enquanto levanta peso, pensa: odeio isso. Olha no espelho e pensa: preciso fazer algo sobre essa barriga. E aí o seu cortisol só aumenta, aumenta, aumenta. E era para você estar fazendo algo bom para si mesma. Agora,
O cortisol é conhecido como o hormônio do estresse. O cortisol, hormônio do estresse, causa gordura abdominal. Então você está na academia levantando pesos só porque disseram que deveria e você sente essa obrigação. Sim. Você está tentando fazer isso para perder peso, se livrar da gordura da barriga que o seu diálogo interno diz que você deveria. Sim. E agora você está realmente causando ainda mais gordura na barriga. Isso mesmo. Droga. Certo. E a academia tem espelhos. Ai, Deus. Merda. Estamos sempre nos analisando. Amo isso, não amo aquilo. É o que fazemos ao olhar no espelho. Agora pense naquela mesma hora na academia. Coloque-se na natureza com sua melhor amiga para uma caminhada, talvez usando um colete de rucking, que é um colete com peso. Isso virou tendência. E você está ao ar livre, sob a luz do sol. Agora você está na natureza. A natureza reduz o cortisol. Então, mesmo que você esteja se exercitando bastante, não estou dizendo que você está apenas caminhando casualmente. Mesmo se exercitando muito, estar na natureza reduz o cortisol. E você está com sua melhor amiga. Você está recebendo ocitocina, que faz você se sentir muito bem. Ela é o neurotransmissor principal que acalma os outros hormônios e sistemas do corpo. Se eu pudesse aplicar ocitocina em cada mulher o dia todo, nunca teríamos problemas de saúde feminina. É assim que esse hormônio é poderoso. Então você está recebendo ocitocina, serotonina. Então nossos olhos, na verdade, têm locais de receptores de serotonina. Então, quando saímos ao sol, ele atinge um receptor de serotonina e o transforma em serotonina. Agora estou recebendo serotonina, que me deixa feliz. Como é novo, recebo dopamina, que adora novidades. Talvez eu esteja contando histórias. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo na semana passada, porque isso faz entrar em ação um neurotransmissor chamado acetilcolina, que ajuda a memória. Ok, mesma hora. Você entende onde eu quero chegar com isso? Tipo, mesma hora. Uma era o eu devia e o eu tinha que. E então eu me julgava. A outra era, eu vou fazer algo e mover meu corpo de uma forma que seja carinhosa com ele. O problema da perda de peso para as mulheres é que você não pode perder peso e odiar seu corpo ao mesmo tempo. Você precisa voltar para um relacionamento positivo com o seu corpo. Então, eu ia literalmente dizer, comecei a procurar. Ainda não me matriculei, mas quero fazer aulas de dança hip hop. Perfeito. Eu odiaria isso. Mas, literalmente, eu achei que parecia divertido. Eu pensei, isso é muito divertido pra mim porque eu amo música hip hop. Sim. E então, eu amo me movimentar, eu amo dançar. Então eu pensei, é super divertido, não estou fazendo isso porque preciso ou devo, simplesmente parece divertido. Sim. Agora você está em sintonia, mas o movimento virou obrigação. Tipo, a gente deveria ir para a academia, deveríamos malhar todo dia, deveríamos fazer isso. Pare de se cobrar tanto e decida. Como eu gosto de movimentar meu corpo. Então, a questão do movimento é assim. Se apaixone por movimentar seu corpo, não pela obrigação de mover seu corpo do jeito que você acha que deve. Adoro isso. Tem um episódio de Friends, você assiste? Sim. Ok, tem um episódio em que a Phoebe e a Rachel vão correr juntas. E a Rachel fica super envergonhada de como a Phoebe corre. Eu lembro disso. E ela fica tão envergonhada. Então, eventualmente, ela para e, sabe, a Phoebe fica ofendida e a Rachel admite que é por causa do jeito que ela corre. E ela diz, quando eu era criança, eu corria com os braços para todo lado, e isso me faz feliz. E aí, no final, a Rachel tenta e ela simplesmente adora. Sim. Então, essa ideia de simplesmente se divertir, de ser brincalhona também, de ser boba, tipo, o que o seu coração quer? Sim. E então vá e faça isso. É como se trouxesse esse outro elemento de leveza e um encanto infantil. Sim. E esse encanto infantil eu simplesmente amo. Como uma garota. Sim, eu sou. É isso. Quem era aquela garota? Ela só gostava de se mexer. Vou te contar uma história divertida que vivi. No meu aniversário de 56 anos, tínhamos acabado de nos mudar para uma casa nova com uma entrada da garagem bem comprida. Ao ver a entrada de carro, minha criança interior pensou, quero descer essa rampa de Big Wheel. E meu marido disse para mim, você não vai encontrar um velocípede que caiba em você. E eu pensei, desafio aceito. Exatamente. Aí achei um velocípede. No meu aniversário de 56 anos, gravamos em vídeo. Meu Deus, preciso ver. Sim. Coloquei um capacete de surf parecido com um chapéu de balde e desci a garagem. Subi nele e ele faz um barulho de clique. E eu pensei, como eu fiquei feliz naquele Diwali. Meu Deus, mas ainda me faz feliz contar essa história porque foi como se eu tivesse dado à minha versão de 56 anos permissão para trazer de volta a sua menininha.
O mais bonito dessa mudança neuroquímica na meia-idade é que, de repente, pensamos, espera, quem era ela? Ela não teve oxigênio suficiente. Vamos trazê-la de volta. Certo, já nos divertimos. Agora vamos para o número 4. Participe de conversas que nutrem sua alma. Então, isso é como um músculo. É isso que você está fazendo com o seu podcast. É como se toda vez que alguém viesse ao seu podcast, estivesse exercitando mentalmente uma forma diferente de pensar. E uma das coisas que eu acho é que nós, mulheres, não tomamos cuidado com o que colocamos aqui dentro. Então a gente acorda, começa a rolar as redes sociais e agora tudo o que você está vendo ali está entrando no seu cérebro e organizando sua mente de um jeito que você pode gostar ou não. Andamos com certas amigas por conveniência. Como mãe, convivia com muitas pessoas que também tinham filhos da mesma idade que os meus. No trabalho, você convive com as pessoas que vê diariamente. Mas talvez você não tenha escolhido essas pessoas, mas olhe para a vida delas. Você gosta da maneira como elas pensam? Você gosta da vida delas? Porque se você não admira quem elas são ou o que estão fazendo no mundo, você precisa entender que o sistema de crenças delas está entrando na sua mente. Depois dos 40, passei a observar as pessoas ao meu redor e pensar, quero pensar como elas, por isso gosto tanto de passar tempo com você, como fizemos hoje cedo, unindo nossas mentes. Para quem está em casa, Mindy dormiu aqui. Você só está dormindo. Acho que você está me dizendo para ir embora. Eu adoro essa música. Mas quando você anda com as pessoas certas, de repente você começa a pensar as coisas certas. Acho que não refletimos o bastante sobre de quem é a voz que deixamos entrar aqui. E, sabe, eu vou contar uma história de uma funcionária que eu tive uma vez na minha clínica. Ela cuidava da minha recepção e queria muito emagrecer. E um dia ela tomou a decisão de emagrecer porque queria mostrar para a filha adolescente que era possível mudar a própria saúde. Então foi algo muito altruísta. Então, depois do trabalho, todos os dias ela ia para a academia, em vez de ir para a casa de uma amiga ou voltar para casa e ficar com a filha. Ela também decidiu abrir mão de um alimento. Ela deixou de tomar frappuccinos do Starbucks. Mas, ironicamente, era isso que ela fazia com as amigas. Elas iam tomar frappuccinos algumas vezes por semana e reclamavam de tudo. Não é brincadeira. Ela perdeu quase 50 quilos. Uau! Eu fiquei tipo... Então eu acho que é mais do que só o frappuccino em si. Bem, mudei essas duas coisas. Agora vou te contar a parte triste da história. As amigas disseram, você não sai mais com a gente. Você nunca está por perto. O que foi? A gente não é mais boa o suficiente para você agora. E você não vai para casa ver sua filha toda noite. Sua filha adolescente precisa de você. Você precisa garantir que vai para casa para estar lá quando ela chegar. Ela retomou aqueles 2 comportamentos ruins por influência das amigas e recuperou todo o peso. Não. Então, eu realmente encorajo as mulheres a olharem com atenção para quem está ao seu redor, porque com quem você anda, você acaba se tornando. Na cultura atual, especialmente com a menopausa, vou começar falando sobre a idade, pois esse tema é muito relevante agora. Temos muitas mulheres por aí dizendo, eu estou velha demais. Não posso, Tenho várias amigas com filhos já crescidos que dizem, estou velha demais para começar uma nova carreira. Andamos por aí e pensamos, envelhecer não é bom. A gente odeia tanto envelhecer que tivemos que colocar anti na frente e criar toda uma indústria multimilionária ensinando as mulheres a não envelhecer. É tão verdade. Né? É o tanto que a gente odeia envelhecer. Então agora é tipo, olha só, a cultura diz para não envelhecer. Ok, bom, a gente já falou sobre isso antes. Tipo, com certeza, mãe, a gente não quer ser feia. Quantas de nós olhamos no espelho e pensamos, eu não gosto do que vejo, eu sou feia? Ou a gente fica o dia inteiro repetindo aquela mensagem de que não somos dignas porque a cultura ensinou que só somos dignas se agirmos de um certo jeito. E aí, meu Deus, no fundo de tantas mulheres existe essa crença. Eu não sou suficiente. Eu não sou suficiente. Eu não sou suficiente. Ou alguns de nós, eu sou demais. Eu tenho esse problema porque sou barulhenta e dou risada. E toda vez que eu vou a algum lugar, eu penso, Deus, lá estou eu de novo, sendo demais para todo mundo. Ou emoções, tipo, eu sou uma pessoa emotiva, eu passo do alto ao baixo muito facilmente.
Mas a gente não gosta de mulheres assim. Talvez eu seja demais, ou eu sou gorda. Eu não quero ser gorda. Eu não sou amável. Eu não quero não ser amável. Eu nunca sou escolhida. Ninguém nunca me escolhe. Escolhe, escolhe, escolhe. Todas essas são mensagens que outras pessoas colocaram aí. E as pessoas com quem você convive vão reforçar essa mensagem. Ou elas vão refletir de volta para você. Eu te amo, não importa como você se apresente para mim. E você realmente fala sobre isso no seu livro, seu incrível livro Envelheça como uma Garota. Você diz que ao construir seu círculo, existem na verdade os sinais vermelhos e os sinais verdes. Os sinais vermelhos são os pessimistas. Então, como é que conviver com pessoas pessimistas te impede de avançar? Vamos usar, sou velha demais. Um grande problema do envelhecimento na nossa cultura é o medo de ficarmos invisíveis. Então, digamos que eu saio com uma amiga e digo: ai Deus, as rugas estão começando a aparecer para mim. E essa amiga diz: sabe o que você precisa? Eu fui a uma dermatologista, fiz botox, coloquei preenchimento e olha para mim. Não é uma amiga para você ter por perto. Vou te contar o que meu marido disse no dia em que eu falei: estou realmente ficando com essas rugas na testa. Ele disse: gosto dessas linhas aqui porque mostram o quanto você sempre pensou profundamente. Revelam que você é uma pensadora profunda. Parece tão sutil, tipo, minha amiga me disse para ir fazer botox, mas às vezes nós, as pessimistas, diríamos: amiga, a gente não precisa envelhecer. Trate de não envelhecer. Nós também. Então, todos esses rótulos acabam grudando em você. Todos eles grudam na gente. Ou como a reclamona, tipo, a gente anda por aí e pensa: eu não sou digna de amor. Ninguém me valorizou e chamo isso de sessão de autopiedade. A gente faz isso, aí outra amiga diz: eu também, e reclamamos juntas. Fazemos isso como mulheres e precisamos parar de reclamar juntas. Eu sou gorda. Uma amiga chega, eu vejo isso o tempo todo na cultura das dietas. Uma amiga chega e diz: sabe, talvez você devesse tentar essa dieta. Isso pode te ajudar. Ele é um empata. Aqui está o Ozempic. Em vez de perguntar qual peso você quer ter. Já refletimos sobre o peso que desejamos? Talvez falte motivação interna para querer vestir tamanho 2, pois isso pode não ser tão importante para você. Era isso que eu ia dizer. Por que você quer ser? Isso é. Tipo, para mim, eu sou uma pessoa muito expressiva. Eu quero congelar tudo isso só para você me dizer que eu não sou velha? Na verdade, eu não me importo se você acha que eu sou velha. Me importo com o que penso de mim. Então, o grupo de amigas reforça isso ou começa a te guiar de outra maneira. Sim, então, livre-se das pessoas negativas e das falsas amigas na sua vida. Agora, quem você vai deixar entrar na sua vida? Você diz, número 1, a borboleta. As borboletas são pessoas que já viveram o que você viveu. E eu passei por uma fase recentemente em que eu pensei: eu simplesmente sinto que sou demais. Eu tenho muitas emoções. E minhas borboletas me disseram: sim, eu costumava sentir isso. E então eu me diminuía porque eu entrava em uma sala. E deixa eu te contar, quando eu decidi que sou demais, eu gostei de ser demais. Eu estou bem sendo demais. E eu simplesmente me permito me expressar livremente. Eu comecei a aproveitar muito mais a minha vida. Então, uma borboleta diz: eu estive lá. E isso foi o que eu fiz. Assim, elas te levam a uma nova versão de si mesma. Elas fazem isso por meio de modelos e exemplos. Sabe, muitas das minhas borboletas na vida são mulheres que passaram por relacionamentos difíceis, tiveram força para sair deles, se reinventaram e garantiram que nunca mais entrariam nesse tipo de relacionamento. Sei que você fala bastante sobre relacionamentos, tipo ir atrás dessa borboleta. Se você quer começar a atrair relacionamentos melhores, vai encontrar uma mulher que já esteve em um relacionamento horrível como você e que agora está em um relacionamento ótimo e analise o que ela fez para chegar lá. É isso que uma borboleta faria. Agora você tem a lista de potenciais. Uma potencialista. Minha melhor amiga é uma potencialista. E uma das coisas que uma potencialista sempre faz é te lembrar de quem você pode ser. Então vamos usar este ano como exemplo. Eu estava exausta do meu bairro. Eu fui, para o norte da Califórnia tentando encontrar meu caminho. Escrevendo este livro, de repente senti muita raiva.
E eu percebi que era meio que uma vida inteira de raiva que começou a aparecer. E junto com a raiva pode vir o desejo de vingança e querer se sentir vingativa. E eu fiquei tipo, ok, eu não sei o que fazer com essa raiva. E o que a minha potencializadora disse foi: o que eu sei sobre você, Mindy, é que você é uma pessoa amorosa e compassiva. E você não quer viver com o coração cheio de raiva. Raiva. Eu sei disso sobre você. Então, o que eu posso fazer para te apoiar a processar essa raiva e não viver com uma mente ressentida? Como eu posso te apoiar? Porque o que eu sei sobre você é que você não quer ser uma pessoa ressentida e cheia de raiva. Naquele momento pensei, na verdade, eu quero. Eu quero ficar com raiva. Ficar brava é. Quero ficar brava e guardar ressentimento. Não digo que não devamos expressar raiva, mas a potencializadora vai lembrar você do que deseja ser e de como quer se mostrar. Uma potencializadora pode, em um relacionamento, dizer: quando estou com você e seu parceiro, vejo uma versão diferente de você. Eu sei que essa versão não é quem você quer ser. Eu vejo você pedindo desculpas o tempo todo. Vejo você se encolhendo para ser o que ele quer que você seja. Mas quando você está comigo, você não faz isso. Então, sabe, eu fico curiosa, tipo, você quer ser aquela pessoa ou você quer ser essa pessoa? Como você consegue identificar quem é uma pessoa potencialista no seu círculo? Bem, a principal coisa é que elas se animam com suas conquistas. Certo? Quantas mulheres se sentem ameaçadas quando você cresce? E assim, nos mantemos pequenas. Uma potencialista é assim: meu Deus, sim, eu sabia que você conseguiria. E elas comemoram suas conquistas. Então, vamos voltar para a minha recepção. Minha recepção. Aquele grupo de amigas poderia ter dito: estamos tão inspiradas, sabemos que seu peso tem sido um fardo por tanto tempo. Se elas fossem potencialistas, era isso que teriam dito. Mas em vez disso, elas a fizeram se sentir culpada. Elas a fizeram se sentir mal. E nós fazemos isso como mulheres. Então, como isso ajuda? Vamos dizer que você ainda tem eu nunca escolhi. Eu nunca sou escolhida. Ok, você anda por aí e pensa: não encontro ninguém. Vou usar minha amiga como exemplo. 58 anos. Ela é divorciada, está divorciada há 10 anos. E ela acabou de começar a namorar de novo. Ela sai em um encontro e me liga dizendo: deve ter algo de errado comigo. Sinto que não devo estar em relacionamentos. Nunca sou escolhida. Tem algo de errado comigo em relacionamentos. E esse encontro de hoje à noite virou um espelho disso, porque no papel esse cara parecia ótimo, mas basicamente eu nunca sou escolhida. Eu não sou boa em relacionamentos. E eu fiquei tipo, pare agora, porque essa não é a pessoa que eu conheço. A pessoa que eu conheço na nossa amizade, você é incrível. Então, para que eu nunca seja escolhida, a pessoa potencializadora vai te lembrar o quantos atributos você tem que fazem com que você devesse ser escolhida. E nos lugares onde você aparece que você é incrível e que as pessoas deveriam querer estar com você. Se alguém não te escolher, não te merece. Eles não te merecem. Já a gente interpreta assim: eu não os mereço. Exatamente isso. Sabe o que é realmente interessante sobre relacionamentos que eu realmente comecei a entender este ano? Todo relacionamento é um espelho. Quando você entra em um relacionamento e se sente incrível, não é pela outra pessoa, mas pelo espelho que ela segura, mostrando uma versão sua que você ama. Minha amiga saiu para um encontro, nos divertimos muito juntas. Então eu devolvi para ela: quando você está comigo, você é confiante, você é clara, você é engraçada, você é inteligente, você é linda. E agora você sai para um encontro e volta achando que tem algo de errado com você. Quero segurar o espelho para você ver o que vejo em você. Isso é uma potencialista. Você é uma potencialista, aliás. Obrigada. Certo. Então agora você tem o último, que é a âncora. A âncora só vai te ouvir. Como mulheres, processamos as coisas conversando. E isso é em grande parte porque nós realmente temos um corpo caloso maior, que conecta nossos hemisférios direito e esquerdo em cada decisão que tomamos. E o estrogênio, aliás, estimula isso. Então, quando estamos menstruando e com muito estrogênio, andamos por aí mais voltadas para os relacionamentos e para a lógica. Usamos ambos hemisférios sempre. Somos assim: acho que devemos fazer isso, mas tudo bem para você? Então, estamos sempre usando os dois hemisférios. E ao usar os dois hemisférios, também processamos as coisas de forma verbal.
E esse processamento verbal nos ajuda a integrar todas essas informações nessa experiência em que usamos os dois hemisférios. Então, o que a âncora faz é que quando você está, sabe, andando por aí e pensa, eu sou feia ou eu não sou suficiente, você pensa, Deus, eu sou tão... Por exemplo, eu sou feia, não entendo. E tipo, eu pintei meu cabelo, cortei meu cabelo, estou experimentando roupas novas, mas toda vez que olho no espelho, estou começando a perceber que não gosto do que vejo do outro lado do espelho. A pessoa de apoio dirá, conte mais sobre isso. E então você começa a conversar sobre isso e acaba descobrindo que pode chegar às suas próprias respostas. E minhas pessoas de apoio ficaram literalmente tipo, nós vamos ficar bem ao seu lado. Fale, continue falando. Ok, agora só dê o próximo passo. Pode falar, estou ouvindo. Conte como se sente. O que tantas mulheres fizeram porque não queremos ser demais. Não queremos ir contra a cultura. Então reprimimos todos esses sentimentos. Reprimir sentimentos nos deixa ressentidas. O ressentimento destrói a libido. O ressentimento é o motivo pelo qual tantas mulheres estão deixando seus casamentos e, sabe, estão percebendo que não conseguem manter um relacionamento porque reprimimos a raiva, reprimimos a vergonha, reprimimos a culpa. As âncoras ficam ao seu lado e dizem, me conte. Me conte o que tem aí dentro. Por isso quis incluir esses 3 tipos no livro, para que todas pudéssemos buscar borboletas e potencialistas. Isso é tão legal. A seguir. Acredito que o que ocorre com o narcisista é que o narcisista chega e programa o nosso cérebro para nos sentirmos seguras. Certo, então 8 formas de conseguir Sim. Sua voz de volta. Estávamos no 4. Envolver-se em conversas que nutrem a alma. Falamos sobre amigos e a importância das conexões. Sim. Com essas conversas, porque se você se conecta com as pessoas erradas, isso pode até te desviar de fazer esse trabalho. É isso mesmo. Então, agora eu gostaria de passar para o número 5, que são os momentos de ocitocina. Como você garante, porém, que não está recebendo ocitocina da pessoa errada? Porque eu imagino que receber ocitocina pode ser incrível, mas e se for de alguém que tem más intenções? Sim, essa é uma ótima pergunta. Então vamos seguir por esse caminho por um momento. O centro do medo no cérebro de uma mulher, chamado amígdala, tem mais receptores de ocitocina do que o de um homem. Então, quando estamos estressados, os homens vão para a reação de luta ou fuga. Ou seja, eles vão lutar com você ou vão fugir. É assim que o cérebro masculino é programado. Acho que isso parece verdade para toda mulher que está ouvindo. É isso mesmo, isso mesmo. A mulher tende mais a apresentar uma segunda resposta ao estresse. Eles só descobriram isso no início dos anos 2000. Uau! Eles não sabiam que tínhamos essa outra resposta ao estresse. E é porque temos tantos receptores de ocitocina no nosso centro do medo. Isso se chama cuidar e criar vínculos. Então, o que acaba acontecendo é que, quando estamos estressadas, o que fazemos? Cuidar da minha amiga. A gente chama a melhor amiga. Meu Deus, chama âncora. Fica tipo, meu Deus, blá, 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 blá. É por isso que você não chama a reclamona, porque a reclamona vai aumentar o cortisol. Mas a âncora vai dizer, me conta mais. E assim a gente acalma nosso centro do medo através da conexão. Ok, pensei bastante nisso porque sei que você lida muito com narcisistas. Eu acho que o que acontece com o narcisista é que ele chega e programa o nosso cérebro para se sentir seguro, porque o narcisista começa sendo carismático, amoroso e encantador. Então, nosso centro do medo libera ocitocina. E então o narcisista faz uma reviravolta e começa a nos manipular através desse centro de ocitocina. Nós já associamos a ocitocina a essa pessoa e então ela muda. Então, eu realmente quero garantir que a gente comece dizendo que existem interações positivas com as pessoas e existem interações manipuladoras com as pessoas. Um relacionamento positivo com ocitocina será com alguém que toda vez que você está com essa pessoa, você se sente melhor quando vai embora. Minha amiga e eu, nós chamamos isso de troca de energia positiva. Você e eu temos isso. Sempre que me despeço de você, fico completamente iluminada. Porque o meu sistema de ocitocina foi completamente ativado na nossa interação. Você sabe que está em um relacionamento positivo quando, repetidas vezes, você sai desse relacionamento se sentindo cada vez melhor.
Mas se for um narcisista e de repente tudo mudou, então você não está se sentindo melhor nessa interação, isso já não é mais uma fonte limpa de ocitocina. Se você está com alguém tóxico, como um narcisista, ainda assim sentirá a onda de ocitocina, independente da pessoa ser boa ou ruim, desde que essa pessoa esteja Sim, te dando um momento de ocitocina. Então, quando você vai embora, a diferença entre alguém que é bom ou ruim é o fato de que você sai se sentindo esgotada, desorientada, ansiosa ou você se sente elevada. Mas a ocitocina em si, naquele momento, será a mesma. Isso mesmo. E essa é a armadilha. essa é a armadilha. Armadilha é uma ótima palavra. Então, outra pergunta que você pode se fazer é: eu sou a versão mais autêntica de mim mesma quando estou nesse relacionamento ou estou apenas atuando para esse relacionamento? Se esse relacionamento te deu ocitocina no início, acalmou seus centros de estresse. E então, de repente, você teve que mudar quem você era para conseguir a ocitocina. Não, saia daí, saia daí. Tipo, meu marido, recentemente, quando percebi que eu estava encenando tanto para garantir que ele não ficasse bravo, porque quando ele ficava bravo, eu ficava tão abalada, eu tinha que ir até ele o tempo todo e dizer: estou sentindo que não deveria sair com minhas amigas hoje à noite. Estou sentindo que você está chateado porque estou viajando demais, mas essa sou eu. Pode me dizer como realmente está se sentindo? Tipo, estou certa ou esses comportamentos não são aceitáveis? Então, o que você estava fazendo lá? Você estava articulando como se sente. Você estava dizendo qual é a conclusão e o efeito cascata de como você se sente. Isso mesmo. Você fez uma pergunta de acompanhamento para observar a resposta dele. Sim, para ter certeza de que eu estava sendo autêntica no relacionamento. E então, honestamente, sendo totalmente transparente, ele me respondeu que não, que eu podia fazer essas coisas, que isso não o incomodava nem um pouco. Nesse momento, percebi que esse casamento valia a pena ser salvo. Se ele tivesse dito: isso está errado, você está errada, é ruim, você faz isso, não sei se o casamento teria sobrevivido. Porque à medida que eu mudava e me tornava mais eu mesma, mais autêntica, isso impactou o relacionamento de forma tremenda. Então, eu precisava ter certeza de que nunca mais iria me trair naquele relacionamento. E ele acolheu essa nova versão de mim. E voltamos ao início dessa conversa. A gente entra em um relacionamento, libera ocitocina e de repente pensamos: mas ele me amava porque eu era magra. Ele me amava porque, sabe, eu tinha uma certa aparência e agia de um certo jeito, mas isso é exaustivo. Eu realmente não quero agir assim. Então, será que ele ainda vai me amar? E aqueles que valem a pena manter são os que vão continuar te amando e vão continuar te dando oxitocina pelo resto da sua vida? Porque você pode receber oxitocina, sabe, de um cônjuge dizendo: eu amo quando sabe quando você está 5 quilos mais magra. E aí você emagrece 5 quilos e ele diz: você está linda. E agora você está recebendo oxitocina. Mas pergunte a si mesma: você está fazendo isso por você? Você está sendo autêntica? É isso que você quer? É assim que quer se apresentar nesse relacionamento? Isso explica muito de como a gente acaba ficando presa Certo? nesses tipos de dinâmicas. O triste é que nos culpamos achando que somos estúpidas. Eu deveria ter percebido os sinais, eu deveria ter notado, mas a ocitocina literalmente meio que te cega para isso. Isso mesmo. Quando você se apaixona pela primeira vez, ouve: você é linda, magra, é tudo isso. Mas na verdade é só uma isca. Eles estão entrando direto no seu sistema de ocitocina e você fica se conectando, tipo: meu Deus, essa pessoa é incrível, essa pessoa é incrível. E então, as coisas que te conectaram a essa pessoa, você tem que manter. Você tem que garantir que ainda está magra. Talvez tenha que garantir que ainda é educada. Tem que garantir que está fazendo sexo com essa pessoa. Porque você meio que está conseguindo sua dose de ocitocina. Isso mesmo. Então, isso faz parte da traição dentro de um relacionamento que acontece com a gente. Uau! Porque estamos voltando à fonte de ocitocina. Por isso eu sempre digo: apaixone-se por você mesma. Mas o que acontece nos relacionamentos românticos é que continuamos voltando a essa fonte de ocitocina, mas muitas vezes, 9 em cada 10 vezes, quem éramos quando nos apaixonamos não é quem queremos ser 10, 20 anos depois. Você está se apegando à versão de você mesma que recebeu a ocitocina. Certo?
Certo, porque a sensação era tão incrível que você pensa, bem, eu era aquela pessoa, então talvez eu precise ser aquela pessoa de novo. E agora, enquanto você muda e evolui, até mesmo constrói sua confiança, você já não é mais aquela mesma pessoa. Então agora você está perdendo aquela ocitocina. Exatamente. Acho que é isso que o narcisista faz. Ele vai direto no seu sistema de ocitocina no começo e você se sente tão bem. E você conhece a versão de si mesma que teve essa conexão. E então eles mudam completamente e começam a te criticar e a te manipular. E o seu cérebro, porque somos seres neuroquímicos, pensa: poxa, é melhor eu fazer o que eles dizem para conseguir aquela ocitocina de novo. A gente continua buscando isso fora da gente. Eu entrevistei uma analista criminal e ela me contou sobre uma mulher que era casada com um psicopata e parte disso era porque ela teve os melhores 6 meses da vida dela. Os primeiros 6 meses foram incríveis. É isso. 10 anos depois, o homem tentava sabotá-la e até matá-la, usando manipulação psicológica e atitudes obscuras. E ela perguntou: por que você ainda volta para ele? Você continua dizendo que o ama. Já se passaram 10 anos. Ela disse: estou esperando que aquele cara do começo volte. Esse cara simplesmente não existe mais. Não, Mas deve ser a ocitocina. é a ocitocina. Sou muito apegada àqueles 6 meses de intensa demonstração de amor. O sistema de ocitocina vai nos fazer ou nos destruir porque continuamos voltando ao poço da ocitocina, mesmo que esse poço seja completamente disfuncional e esteja nos prejudicando. Porque uma vez que recebemos isso no começo do relacionamento, ficamos neuroquimicamente viciadas nisso. Então, no livro, eu realmente tenho uma lista de todas as maneiras que você pode trazer a ocitocina de volta sem precisar de outra pessoa. Tá bom. Sim. Pode citar 1 ou 2 agora? Bem, sabe, se você tem um animal de estimação, eu sei que isso parece bobo, mas animais de estimação são incríveis. Apenas faça carinho no seu bichinho. Isso faz você se sentir tão incrível. Busque ocitocina em relações saudáveis e de apoio, como suas borboletas, âncoras e potencializadores. Vou te dar um exemplo. Acho que o trabalho me dá ocitocina. Interessante. Mas isso não é perigoso? Não contribui para você ser workaholic? Bem, certo. Até que eu encontrei outra fonte de ocitocina para mim, outro lugar onde encontro essa ocitocina, e se chama surf. Ok, sim. Então, quando eu entro na água, eu vou com minha amiga, a gente ri. Há outras pessoas na água, todas muito legais. Estou cercada pela natureza, parece um banho de ocitocina. E então, de repente, posso te dizer que o trabalho deixou de me prender tanto, eu posso ir para a água e ser amada. E não depende de uma única pessoa. Isso faz sentido? Sim. Assim como você, incentivo todos. Se estiver tentando entender, continue buscando. Perceba quando você sai de uma interação com alguém ou de algo que você faz no seu dia, você se sente melhor quando sai dessa situação? Isso é uma fonte de ocitocina. Certo, então beba de uma fonte bem saudável de ocitocina. Isso mesmo. Agora temos o número 6, sessões de não fazer nada. Sim, recentemente me apaixonei pelo espaço liminar, onde não sabemos para onde vamos ou de onde viemos. E nele há bastante criatividade. Estamos sendo inundadas com tanta informação que nossos cérebros ficam completamente sobrecarregados. Eu aprendi isso com a Sara Blakely. Sim, ela é uma das poucas, como podemos chamá-la, bilionárias que construíram a própria fortuna. Sim, e ela foi a fundadora da Spanx. E ela disse que a maior ferramenta de negócios dela era o tempo livre. E o que ela fazia era simplesmente ir para o terraço ou para a praia sem ouvir nada e deixava a mente dela vagar, deixava a mente dela viajar. Eu acho que a gente tem recebido tanto estímulo entre o celular, todas as redes sociais e todos os podcasts, e definitivamente não temos espaço para inspiração entrar. Então, quando você tem momentos de completo vazio, em que está sonhando acordada, em que está apenas olhando para o nada, adivinha o que vai acontecer? Um novo pensamento vai surgir, e esse novo pensamento pode mudar a sua vida. Vou te contar um que mudou a minha. Ao escrever Fast Like a Girl, pensei que esse seria o melhor nome para o livro. E esse livro ia se chamar O Jejum como Solução para Mulheres. Nós já rimos sobre isso antes. É um nome terrível. É um nome terrível. É um nome horrível. Não está certo, vou contar.
E eu pensei, eu entendo que existe um jeito feminino de fazer isso. E um dia eu estava caminhando na natureza, ouvindo música. Então eu estava ouvindo música. E de repente eu pensei, rápida como uma garota, simplesmente surgiu. E cada célula do meu corpo dizia, sim, esse é o nome. Quando enchemos a mente constantemente, falta espaço para inspiração e para nossos próprios pensamentos. Então, quando você tira esses momentos de pausa mental do seu celular, das pessoas, e simplesmente senta consigo mesma e deixa a mente se abrir, é aí que você vai encontrar a maior inspiração. E podemos ver isso assim. Se você está passando por um desafio em um relacionamento agora e simplesmente não consegue descobrir o que fazer a respeito, esvazie a mente, vá para algum lugar e apenas sente-se e ouça o que pode surgir. Eu tomo muitas decisões de negócios quando estou de férias porque tenho muita clareza. Sim, Porque recebo tantos pedidos, meu Deus, faça isso, faça aquilo, escreva sobre tal assunto. Ano passado, literalmente pensei, dane-se isso tudo. Eu me importo com meu canal e comunidade no YouTube, como as meninas do Women of Impact. Amo muito vocês, meninas. porque agora você está usando o hemisfério direito do seu cérebro e está em modo de criação. E o lado lógico meio que para de ficar dizendo, você deveria fazer isso. Talvez seja isso que você queira. Alguém disse que isso seria o que ia te deixar rica ou te dar tudo isso. Tudo isso vinha do lado lógico. Enquanto quando você ativa o lado criativo, né, o hemisfério direito, aí isso se acalma e agora a inspiração pode fluir. Apoio totalmente as sessões de não fazer nada. Não faça nada. Ok. Número 7. Escolha o que te faz brilhar. Muitas de nós pensamos sobre o que temos que fazer no dia. Eu parei com isso. Na verdade, eu olho para a minha agenda e penso, eu gosto de fazer essas coisas? E se eu olho para isso e penso, não, eu não gosto disso, eu tiro do meu calendário. E se alguém não puder, vamos supor, obviamente você tem responsabilidades. Digamos que você tenha filhos pequenos ou tenha o seu próprio negócio. E se você não conseguir fazer isso, como você recomenda ainda fazer coisas que te animam? Então você toma uma decisão antes de entrar na experiência sobre como você quer ser. Precisei ir a San Diego para uma palestra principal e pensei, não quero pegar um avião para isso. Então, ao invés de cancelar o que eu não podia fazer, eu pensei, ok, quem você poderia ser nesse ambiente que faria isso ser agradável para você? Como eu posso aproveitar isso? Qual foi a sua resposta? Minha resposta foi dupla. Seja mais brincalhona e lembre que há muita gente lá que você ama. Não é só subir no palco, há uma comunidade que você ama. Entre, traga sua menina interior, seja brincalhona, conecte-se e faça um discurso. Então, eu estava em um painel e estou sentada com esse grupo de mulheres, conversando de forma bem adulta sobre a saúde cerebral das mulheres. E, de repente, eu olho para cima e penso, meu Deus, as luzes parecem seios. Enquanto as outras falam, penso, isso é engraçado, tem um par de seios ali. Será que alguém notou que as luzes parecem seios? E por dentro é culpa sua. Isso é incrível. Isso é incrível. Enquanto isso, os outros três respondem. E na minha cabeça, eu estava literalmente me divertindo, pensando, será que eles sabiam quando colocaram aquelas luzes ali que parecem mamilos na ponta e ficam parecendo seios? Então, sabe, eu realmente me diverti sozinha, ao invés de agir como uma mulher séria faria. A mulher séria pensa, vou sentar aqui e esperar até que alguém me faça uma pergunta, e então vou garantir que eu diga algo realmente importante. Em vez disso, eu fui para aquela experiência buscando diversão, buscando conexão. Você decide como a experiência vai ser. Não deixa a experiência decidir por você. Adorei isso. Meu Deus, isso é tão bom. É a melhor analogia. Gente, procurem pelos seios, na luz. Procurem pelos seios. Se tiverem dúvida, olhem para cima e talvez vejam um par enorme iluminando tudo. E agora, passando para o último, remover o que parece uma corrente. Sim. Então, estamos de volta à responsabilidade e a todas as coisas que fazemos por todo mundo e como isso nos prende, isso nos algema. E eu acho que essa é a maior descoberta que tive com Envelheça como uma garota enquanto pesquisava como o cérebro muda de forma positiva durante a menopausa. O que percebi na minha própria vida é que coloquei meu tempo e minha energia em coisas que tinham completamente me mantido presa a isso. O trabalho era um dos principais.
Mais uma vez eu tirei 2 semanas de férias e quase tudo saiu do controle. Deus. Na clínica. E eu estava acorrentada a isso. Era isso. Era a minha ocitocina. Era o meu dinheiro. Era o meu valor. Era a minha vida. Mas não conseguia sair disso. E eu percebi isso há cerca de 10 anos. E foi aí que eu realmente comecei meu canal no YouTube. Então eu comecei a procurar como me desvincular dessa experiência porque eu estava morrendo. Eu estava literalmente morrendo nessa experiência. Então eu comecei a pegar as qualidades dessa experiência que funcionavam para mim e colocá-las em um novo contexto. É isso que eu quero dizer com se libertar. Era isso que eu ia dizer, porque você amava o que fazia. Eu adoro isso. Eu acho que isso é, em parte, o que chamamos de algemas de ouro, porque é a coisa que você ama. Isso te alimenta de um jeito, mas também te suga completamente de outro. Eu não tinha liberdade. Então, às vezes, você pode se libertar de um sistema de crenças. Não precisa ser como um escritório, mas a gente tem que começar a perceber onde estamos algemadas a algo que não queremos mais estar algemadas. Como você avalia o que é que está te preenchendo, o que está te dando ocitocina, que na verdade é algo positivo? E o que faz parte das correntes que na verdade estão te prendendo? Vamos dar um exemplo. Eu fui dona de casa por 8 anos. Minha identidade era, sou uma esposa incrível. Sim. Isso realmente me motivava. Isso me fazia sentir bem. Mesmo assim, odiava ser dona de casa. Aí está. Mas a ocitocina vinha de todos dizendo, meu Deus, você é incrível. Então, demorou 8 malditos anos para eu perceber, peraí, isso não é bom para mim. Aí está. Se você pudesse me ajudar a pular esses 8 anos, quais seriam algumas perguntas que eu poderia me fazer para identificar que, na verdade, estou sendo guiada por uma identidade que me impulsiona, mas que também ainda me prende com correntes? Essa é ótima, muito boa mesmo. Ok, então a primeira coisa é, qual era mesmo? O que você amava em ser uma esposa que ficava em casa? Ok, as qualidades eram que eu recebia elogios por isso. Ok, ótimo. Então agora você estava se sentindo valorizada. Sim. Você estava se sentindo digna. Sim. Certo. Então olhe para sua vida e reflita. Onde mais me sinto digna? Porque isso é só um estado emocional. Então, onde mais eu posso sentir isso? Então, eu acho que a primeira coisa é tirar isso de uma coisa só e olhar, bem, eu me sinto digna quando eu faço doações. Me sinto digna ao sorrir para a caixa do supermercado. Identifique o estado emocional que teve e observe os diferentes lugares de onde pode obtê-lo. Você perceberá que são muitos. Então, essa seria a primeira coisa. A segunda coisa é ver se você consegue mudar a situação para ter um pouco mais de espaço nela. Fiz isso no meu consultório. Ao criar meu mundo online, disse aos pacientes, não estou disponível 6 dias por semana, eu trabalhava 6 dias por semana, estou aqui para vocês 3 dias por semana. E então eu comecei a redefinir o combinado sobre o meu tempo. E isso realmente ajudou. Isso é tão bom. E então, a terceira coisa do que temos falado aqui, e isso é o mais difícil, é que se começarmos a nos apaixonar por nós mesmas, de repente nunca mais seremos acorrentadas novamente. Você poderia aplicar isso a um relacionamento. Como você acaba repetindo padrões do mesmo relacionamento? Tipo, pergunte a si mesma, eu estou sendo realmente eu aqui? E se eu não estou, por quantos anos eu vou continuar me traindo? E o que é tão bonito sobre a menopausa é que o cérebro se reconecta, então você pode viver de forma congruente e autêntica com quem você realmente é. Envelhecer deveria ser valorizado, não tratado como algo a ser combatido, pois tudo fica mais fácil com a idade. Deveríamos falar sobre como esse é o seu momento de liberdade, porque o seu cérebro vai se reconectar e essas coisas vão ficando cada vez mais fáceis de fazer. E uma vez que você se encontra, preciso te dizer, você nunca mais vai se perder de si mesma. Ai, Deus. Isso foi tão bom. Meu Deus. Ok. Então, se você seguir esses 8 passos, se fizer essas coisas, se começar a implementá-las na sua vida, pode ser adicionando pequenos hábitos, mudando um hábito aqui e ali, você começa a construir seu amor próprio. É uma ótima caixa de ferramentas. Tipo, é algo muito bom. Seu livro é fenomenal, garota. No final você o termina, e eu amo isso. Adoraria conversar sobre. Você chama de Atília. Então, uma vez que você está curada, uma vez que você fez todo o trabalho que acabamos de mencionar, agora é hora de encontrar sua árvore de limão. Eu adoraria que você nos explicasse sobre a árvore de limão.
Enquanto eu passava por esse processo de voltar para mim mesma, de resgatar minha menininha interior e me tornar mais autêntica, eu pensava sobre música. E eu pensava em como a gente tende a pensar em músicas de amor para alguém que amamos. Passei por uma fase em que pensei, e se toda música de amor fosse dedicada a nós mesmas? Tente ouvir músicas de amor desse jeito. Então, essa música chamada Lime Tree, do Trevor Hall, começou a tocar. E basicamente aí está você. Eu te encontrei na limeira. Você ficou pendurada lá o tempo todo. E então comecei a pesquisar o que é a limeira. E acontece que na Europa, lá nos tempos antigos, a limeira ficava no centro de cada cidade. E o que acontecia era o seguinte: as mulheres sábias, pós-menopáusicas, na menopausa, todas se reuniam ao redor da limeira. Não só para se curarem, e também as âncoras, as borboletas, as potencializadoras, todas aquelas mulheres curando outras mulheres. Mas todo mundo na aldeia sabia que se você quisesse sabedoria, era só ir até a limeira. Então eu pensei, precisamos começar a criar limeiras metafóricas. Então, ok, as raízes da limeira. Então precisamos ser capazes de criar raízes em nós mesmas. É disso que estamos falando. Você fica presa ao narcisista. Você fica presa em relacionamentos ruins quando não criou raízes em si mesma. Então eu pensei, qual é o tronco? Bem, o tronco é força. E, portanto, o tronco precisa ser limites. Então comecei a pensar nos galhos. E comecei a pensar que os galhos são quando a gente se estende e pede ajuda. E era isso que a limeira metafórica representava. Era um lugar visível onde as pessoas podiam encontrar mulheres enraizadas com limites claros que estendiam as mãos e diziam: estamos felizes em ajudar você. Tá bom. Certo? Quantas mulheres, e não sei se isso é algo feminino, dizem: vou fazer sozinha, não preciso de ajuda? Precisamos pedir ajuda. Os galhos da limeira viraram mulheres estendendo a mão, dizendo: estou aqui. Eu passei pelo que você passou. Ou eu estou aqui para te ouvir. Ou eu estou aqui para te mostrar o quanto você é incrível. Esses são os galhos. Quando você está enraizada, tem um bom tronco e bons galhos. Assim, folhas e frutos representam seu eu autêntico, a pessoa que nasceu para ser. E eu acho que se tem uma coisa que podemos trazer para o mundo, é cada mulher realmente assumir a sua própria autenticidade, de quem ela foi criada para ser. E eu posso te dizer que há 1 bilhão de mulheres entrando na menopausa agora. E o mundo não precisa de 1 bilhão de cópias de mulheres todas iguais, que parecem iguais, que agem iguais. O mundo precisa de 1 bilhão de mulheres vivendo sua verdade autêntica. E eu adoro o seu podcast. E eu penso muito sobre todas essas pessoas que você traz, tipo, como é que você é enganada, como é que você é traída. Tudo isso acontece quando você trai a si mesma primeiro. Vamos criar uma limeira, metaforicamente. Acho que seu podcast é uma limeira. Eu não sei se as pessoas sabem, mas ela realmente responde essas perguntas, esses comentários. Quando vocês deixam um comentário, ela responde. Você tem ideia de como isso é incomum? Você falou assim: as pessoas reconhecem que sou eu? E eu pensei, bom, espero que sim, pois não deixaria outra pessoa responder por mim, mas... Você criou uma limeira. Você criou uma limeira metafórica para as mulheres ouvirem informações, se enraizarem, criarem limites firmes. E então elas deixam um comentário e você está lá como um galho para responder e interagir. Assim, elas podem ser sua melhor versão. Assim, elas podem ser as folhas. Essa é uma limeira metafórica. Doutora Mindy Pelz, garota, eu já te disse isso pessoalmente, mas quero dizer de novo agora. Eu te amo absolutamente. Você tem sido um grande apoio para mim. E em segundo lugar, quero dizer que o seu livro é simplesmente incrível. Obrigada. Quando eu li, teve um momento que quase me fez chorar também. E eu nunca tinha me sentido vista assim antes. E eu acho que o seu trabalho vai ajudar tantas mulheres. Eu acho que, à medida que envelhecemos, à medida que ficamos mais velhas, a ideia de que nunca é tarde demais me toca profundamente. Nunca é tarde demais. E você é literalmente como a maior incentivadora e defensora de todo mundo para mostrar às pessoas que nunca é tarde demais. E quando você se sente perdida, quando sente que está no escuro ou quando está sozinha, o seu livro, Envelheça como uma Garota, é literalmente a luz guia que eu acho que todo mundo precisa.
Se quiserem seguir você, conhecer mais sobre Doutora Mindy Pelz e comprar o livro Envelheça como uma Garota, onde podem encontrar? Bem, assim como você, o YouTube é realmente meu projeto de paixão. Então tem muitos vídeos lá que você sabe, você pode acessar e que dão suporte ao que está no livro. Está disponível em todos os lugares onde livros são vendidos. Então, em qualquer lugar onde você possa colocar as mãos em um livro, sabe, vá lá. Mas a última coisa que vou dizer, e que sempre incentivo, é que lembrem-se de que as livrarias independentes são de propriedade familiar e dependem do nosso dinheiro. Se tiver uma livraria independente, acesse bookshop.org e apoie-as. É tão fofo! Obrigada. Gente, é minha missão garantir que eu traga pessoas das quais vocês possam aprender, com quem vocês possam crescer. E hoje, a doutora Mindy Pelz literalmente compartilhou várias pérolas de sabedoria sobre como nós, mulheres, podemos construir nossa confiança, como realmente podemos fortalecer nosso valor próprio, para que nunca nos encontremos em um relacionamento tóxico ou nos sentindo mal conosco mesmas e fazendo algo que, na verdade, não está alinhado com quem somos. Por isso, é fundamental estudar e buscar conhecimento. O livro Envelheça como uma Garota traz exatamente o que você precisa. Presenteie alguém especial. Este livro realmente está repleto de informações e de várias dicas valiosas. Você não vai se decepcionar. Gente, se vocês ainda não me seguem, me sigam como Lisa Bilieu. Se ainda não se inscreveram, o que estão esperando? Apertem esse botão de inscrever-se. Até a próxima. Seja a heroína da sua vida. Paz. Eu adoro o seu final. Cara, isso foi tão bom. Isso foi bom. Se você tem dificuldade de autoconfiança, estabelecer limites com pessoas tóxicas e quer aprender sobre amor próprio, assista a essa conversa com a incrível Abril Mason. Eu entrava em um lugar e olhava ao redor, tipo, vamos brincar. E eu era o Homem-Aranha.